pessoal, olha quem tá aqui, eu mesmo, Pastor Raul, todo suado ainda, porque eu tô gripado. Como eu falei pra vocês, então eu peço perdão por não estar aqui nos trinques, bonitão, com toda a beleza, assim, porque minha mãe e minha esposa falam que eu sou lindo. E eu acredito, né? Porque eu sou lindo, né? Se elas falam é porque eu sou. Né? E modesto também, sou bem modesto. Então, tirando as declarações de amor da minha esposa pra mim, eu tô gripado, pessoal. E quando eu tô gripado, eu sou de uma maneira que não dá mesmo pra controlar. Ah, mas trocasse a camiseta. A hora que eu colocasse, eu já ia estar assim. Então não tem jeito. Tá bom, pessoal? Mas mesmo gripado, dor no corpo, dor de cabeça, eu jamais vou deixar de trazer conteúdo para vocês. Nós temos um objetivo com Deus, nós temos uma promessa que nós fizemos a Deus de não deixar o nascido sem conteúdo, de não deixar vocês sem a palavra de Deus, de não deixar vocês sem Ele, sem o conhecimento dele. Então vamos lá que hoje nós vamos falar do catolicismo, sim, tá? Meus irmãos católicos, vocês entendam que eu vou colocar o que está aqui de acordo com a crença cristã evangélica, tá? Da qual eu pertenço. Eu sou um cristão evangélico calvinista, um cristão evangélico que além de calvinista eu sou reformado, então eu sou mais tradicional. E hoje nós vamos falar sobre a tradição estar em pé de igualdade com a Bíblia, tá? Porque a Igreja Católica, ela alega que a tradição está no mesmo naipe da Bíblia, até mesmo porque, segundo a Igreja Católica, foi a igreja que criou a Bíblia, né? Então, por isso, ela tem autoridade sobre a Bíblia e o que ela diz, o que o Papa diz, tem o mesmo peso da Bíblia. O que é um absurdo, porque nem a Igreja Católica, nem a Igreja de Cristo criou a Bíblia. O que a Igreja fez foi reunir os textos apostólicos, os textos bíblicos, e reunir na Bíblia. É nada mais, nada menos do que isso. Bom, cadê a palavra de Deus? Bom, daqui, tá aqui, ó. Dá 1ª, 2ª Coríntios, me dá os evangelhos, me dá aqui no Antigo Testamento. É isso que a igreja fez. Ela simplesmente pegou os textos, juntou esses textos, atestou de acordo com aquilo que os textos diziam, quais eram os textos que eram originais e quais eram textos bíblicos, ou seja, que eram a palavra de Deus, entendeu? E os outros deixou de fora. A igreja fez apenas isso. A igreja não escreveu, não criou o texto que está aqui. O evangelho relata a vida de Cristo. As cartas relatam os ensinamentos dos apóstolos de acordo com Cristo. Aqueles que fizeram teologia junto com Cristo. Olha só. Tá? E nós temos o Antigo Testamento, tem todo o peso do Antigo Testamento para nós. Porque o Antigo é o espelho do Novo. Olha só que interessante. Então a única coisa que foi feita foi a constatação do que era a palavra de Deus e o que não era. Ah, mas a igreja que exerceu a autoridade para saber o que era a palavra de Deus ou não. A igreja apenas olhou aquilo que não se contradizia nos ensinamentos. Por exemplo, se vocês pegarem os deuterocanônicos, que são os livros que tem a mais na Bíblia Católica, você vai ver que muitos deles têm coisas que vão contra o que está escrito nos textos canônicos da Bíblia. Então eles têm um valor? Tem um valor histórico tremendo para nós entendermos como tudo funcionava naquela época. Tá, pessoal? Mas eles têm valor histórico, não como palavra de Deus. E a igreja apenas identificou, pegou, olha, 1 Coríntios, mas nesse texto aqui, esse outro texto, tem coisa que contradiz 1 Coríntios. E a gente já viu que 1 Coríntios está de acordo com os valores cristãos. Tá certo? Tá... E aí pegou o evangelho, pegou um evangelho, tá aqui esse evangelho, olha, tem aqui o evangelho de Marcos, olha o de Lucas aqui, bate, tá certo. É isso que a igreja fez. Pegaram aqueles que se confirmavam, os que se contradiziam, separou os que contradiziam. É isso que a igreja fez, pessoal. A igreja não criou a Bíblia, como alegam aí, que é a principal desculpa. E aí a gente vem aqui em 1 Coríntios 1 Coríntios 11, versículo 2, diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim e retendes os preceitos como vou-los entreguei. Aqui nós temos o apóstolo falando o quê? Para nós retermos os ensinamentos dele. Mas então a Igreja Católica usa, bom,
Se o apóstolo falou isso, nós somos descendentes dos apóstolos, porque eles se julgam descendentes dos apóstolos, né? Os únicos descendentes dos apóstolos, o que já está errado por aí, né? Eles se julgam descendentes dos apóstolos, então eles dizem que o que eles dizem também tem peso. Mas a gente tem que pensar o seguinte: Paulo teve isso porque ele aprendeu a palavra de Deus com aqueles que estavam no caminho, que caminharam com Cristo. Ou vocês pensam que Paulo, caiu no caminho, caiu cego, foi lá o Anana, meteu a mão na cabeça dele, ele voltou a ver, ele já saiu pregando e a torta direita. Não, Paulo passou um tempo com os cristãos para aprender a palavra de Deus, para aprender tudo o que acontecia. Então, por isso que Paulo está dizendo, estou entregando para você a palavra de Deus, porque não existia Bíblia na época, então a tradição naquela época era oral. Então eles copiavam as cartas de Paulo, por exemplo, e passavam para as pessoas. E eles tinham os testemunhos das pessoas que andaram e viram Cristo. Isso é que era ensinado no caminho. Isso que é o que o povo do caminho ensinava. Eles ensinavam Cristo, não ensinavam novas doutrinas, muitas delas anticristãs. Tá? Então o catolicismo romano tenta usar este versículo, entendeu? Para justificar a tradição. Mesmo que no versículo 1 fala assim, sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Cristo vivia andando aí dependendo da caridade dos outros. Ele não vivia num palácio sentado num trono de ouro. Então aqui está falando, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Os preceitos, tradições nas versões e interpretações católicas que deveriam ser retidos e praticados eram aqueles que mais tarde se tornariam a própria Bíblia Sagrada. A transmissão da palavra de Deus, quando os apóstolos ainda estavam vivos, obviamente era feita de forma oral. Jesus Cristo surge em Mateus 28:20, orientando seus discípulos a ensinarem o que ele próprio já havia transmitido verbalmente, as coisas que no futuro seriam grafadas em livros sagrados. Todavia, jamais disse aos discípulos que tinham o direito de inserir qualquer acréscimo às suas palavras. E o que a tradição católica faz é isso, inserir acréscimos à palavra de Deus. Então, o que acontece? Cristo falou que era para ensinar o quê? O que ele ensinou para os apóstolos. O que ele ensinou para nós. E não coisas acessórias. Então, não, pessoal. A tradição não tem o peso da Bíblia. A Bíblia é soberana como palavra de Deus, porque não só ela contém, mas ela é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas falam que apenas o grego, o hebraico... Eu já sou de uma escola que eu sou mais... como é que eu vou dizer para vocês? Eu sou mais aí fundamentalista, aí, mais maluco na história. Não é maluco, né? Eu já sou mais rígido nisso. Eu acho que as nossas traduções em português são palavra de Deus também. Por isso que nós temos que estudar sempre a Bíblia, sempre que possível estudar os originais, para nós entendermos a tradução em português. Mas ela não deixa de ser palavra de Deus não, viu, pessoal? Muito que pelo contrário. Nós temos a santa palavra de Deus em nossas vidas. Esse foi o Nascido ESC, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Espero que sem gripe, mas vai ser difícil, né? O pastor está muito ruim mesmo. Peço perdão a vocês por estar nesse estado. Vocês já me viram suado aqui, mas acho que nunca me viram tanto. Então eu peço muito perdão a vocês. Não entendam isso como um desrespeito. Não entendam isso como fazer as coisas nas coxas. Pelo contrário. É que eu estou realmente muito mal de saúde, mas eu não posso deixar vocês sem a palavra de Deus. Amém? Não posso. É um compromisso que eu tenho com Deus. E Ele faz tanto na minha vida todos os dias, Ele realiza tanto na minha vida, que eu não posso decepcioná-lo por causa de uma gripe e deixar de produzir material para vocês. Amém? Então, Deus abençoe a todos. Não se esqueça do combo do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá joinha, compartilha esse vídeo, deixa a tua opinião aí embaixo nos comentários. Não esquece de baixar o nosso e-book gratuito,
Está aqui na descrição o link, você clica, você vai baixar o livro, você vai baixar o e-book com dicas de leitura, um e-book especial para você montar uma biblioteca maravilhosa para te ajudar a entender melhor a palavra de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus vos abençoe demais. Amo muito a vida de vocês. Até a semana que vem.